Olá, tudo bem? Jornal Interativo com as notícias mais comentadas da semana. E nessa edição super quente, nós vamos falar sobre o quê? Vamos falar sobre o lixão de Dracena, que voltou a ser objeto de crítica da imprensa regional. Cultura de Dracena não pode prescindir do teatro. Você vai ter que explicar melhor isso daí. Vou explicar já. CI da creche. A ausência do prefeito em depoimento decepciona a imprensa, mas é uma prerrogativa do cargo. E o relatório final da CI do esporte saiu. Desagradou todo mundo. Pois é. Vocês vão saber mais já. Demonstrou protecionismo político do grupo. José, falar do lixão de Dracena, né? Vamos soltar o vídeo enquanto a gente vai falando? Vai falando. Vou soltar o vídeo da TV Fronteira e nós vamos falando, Zé. Ali tá uma bagunça, né? Porque os plásticos estão correndo na praia, na estrada, estão invadindo propriedade rural onde tem gado, o gado não pode comer o plástico, se comer morre. Exato. Então é muito complicado, né? E tá feio, né? Além de tudo, é feio. O pessoal passa por ali e já vê, né? Mas sabe um ponto interessante sobre essa matéria? Como vocês podem ver aí, está sem som porque nós estamos falando. Mês passado, a TV Fronteira fez essa matéria. E os jornais foi até o local. E os jornais também. O que aconteceu? Chegaram lá, falaram que iam tomar as devidas providências. E tomaram. Eles voltaram. Tomaram o quê, Zé? Tá pior do que estava antes. Agora com cerca quebrada e tudo. O que aconteceu? A resposta, para variar, como a prefeitura ninguém fala nada. Achou o culpado. Achou. Quem? Os catadores. Tá vendo? Jogou a culpa nos catadores clandestinos. E não tem fiscalização? Não deve ter fiscalização, porque agora a cerca está quebrada, você pode entrar pela pista, o acesso é livre agora. Bagunçou tudo. O grande problema que ninguém está percebendo de falar é que o lixo é jogado e depois vem uma terra em cima que joga. E a CETESB? Diz que multou e diz que vai tomar outras providências. Quais? Não sabemos. Pois é, estava quase interditado. Se interditar, depois vai levar esse lixo, sabe para onde? Acho que perto da Damantina. Zé. Aí vai ficar barato. Depois, quando a gente fala que algumas coisas têm relação à incompetência, ele briga com a gente. Olha aí. Aliás, tem um ditado que diz o seguinte: você acha que é caro a competência, você vai ver quanto que fica a incompetência. Nós já estamos vendo. Cai bem em cima disso. Então, vamos falar da cultura de Dracena. Explica para nós esse negócio aí. Então, né? Teatro fechado, não pode. Nós praticamente saímos do circuito paulista Circuito Cultural Paulista. Circuito Cultural Paulista, não tem atividade nenhuma. A escola de música, a escola de bailado de Dracena, que tradicionalmente construíram uma cultura dracenense para o final faziam do todos ano. Os recitais a partir de teatro, outubro, né? Não tem mais. Separado, tá? Tá tudo separado. Um na Regis, outro na Fundec, outro em tal lugar, outro em eventos, em casas particulares, como casa de eventos particulares. Zé, no teatro ninguém tá falando nada que vai ter. Então, veja bem, estão desmontando o epicentro do cultural de Dracena, que é o teatro. Vamos falar que vão fazer uma reforma. Está programada uma reforma de mais de R$1 bilhão. O deputado Reinaldo Augusto até falou para mim outro dia: não, nós vamos investir e tal. Mas isso é uma obra para 2 anos, 3 anos. Vamos ficar 4, 5 anos sem teatro em Dracena. A lona ainda está lá em cima. Por conta do quê? Por conta de uma chuva de pedra. A chuva de pedra caiu no teatro, caiu no posto de saúde Santa Clara, do Alvorada, mas caiu também em várias casas, em vários comércios de Dracena. Uma semana estava tudo resolvido. O posto Santa Clara demorou mais de 400 dias. O Alvorada demorou mais de 365 dias, mais de 1 ano. Tá? E o teatro até hoje. Então você vê que competência para trocar um telhado. Se troca o telhado do Santa Clara, não sei o que, ele ia gastar mais de R$30 mil. Era só trocar. Quebrou a telha, tira a telha e põe outra. Agora, ficou enrolando, só o Santa Clara ficou mais de R$200 mil, não foi isso? Opa! É isso aí. Agora o teatro vai ter que desmanchar e fazer outro. 211, né? É uma coisa absurda. Tá? Bom, vamos falar rapidinho da creche da Nadir. O prefeito não vai depor lá na CI? Não vai. Não vai, mais, assim? Não vai, mas é uma prerrogativa do cargo. Ele tem direito a isso. Ele tem uma prerrogativa. O cargo dele permite que, ao invés dele fazer o depoimento, ele responda o questionamento dos vereadores.
conversei com a Maria Matheus. Alguns comentários estão falando que vai ser feito prova com consulta. Tipo, responder uma prova com consulta. Ajuda dos universitários, assessoria jurídica, mas é direito dele. Sim. Entendeu? Agora, não pega bem. É direito dele? É direito, mas não pega bem. O povo queria que ele fosse lá, que fosse ouvido por todo mundo, na presença da imprensa, na presença de cidadãos que pudessem acompanhar. Eu ouvi dizer um comentário aí que a assessoria do prefeito estaria até comemorando o fato dele ter sido convidado para depor ou convocado para depor. Mas ele está sendo convidado ou convocado como acusado, denunciado também. Não é uma coisinha simples, não. Porque tem lá a acusação de utilização do poder do cargo de prefeito para colocar funcionário, manipulação, fazer uma coação contra o IDENE se não assinasse se não contratasse a funcionária que ele queria, que era para pagar um compromisso da campanha política, que é a mulher do Caetano, né? A ex-mulher do Caetano, não assinaria o convênio. Né? Então tudo isso é uma coisa assim que complicou um pouco a vida do prefeito, mas queria ouvi-lo lá, tal, estar presente para ver como é que a sua excelência ia se posicionar. Claro que quem vai lá acha que tem toda a razão para fazer os depoimentos, falar esclarecimento da melhor forma possível. Mas, muitas vezes não cola. Por exemplo, o depoimento da Vanessa, secretária de que está sendo festejado pela administração. Está sendo festejado demais. Demais pela administração. Você escuta falar do secretário da Cultura, acabou de falar com você agora, falou o quê? Você viu? Ela acabou com tudo. Acabou com tudo o quê? Né? Eu vi outro dia um comentário de um outro secretário como é que foi bom, que falou, que está na rede social, ele falou, derrubou todas as acusações. Derrubou o quê? Ela falou o quê? Inverteu. Não inverteu nada. Ela falou o quê? Que os convênios foram assinados no começo de fevereiro. Com data, dia 30 de janeiro, todos eles, com data retroativa do dia 3 de janeiro. E bateu no peito e falou. Eu escrevi mesmo um recadinho lá para a indicação de professores, porque o IDENE pediu. Mas eu escrevi, a letra é minha, não precisa falar não, que a letra é minha. O que a Vanessa falou, com todo respeito, tá? Gosto muito dela pessoalmente, mas o que ela falou é uma verdade. Pode ter certeza que é uma verdade. Só que ao mesmo tempo é uma demonstração de que a fase de transição de governo não aconteceu. O que o jornal de hoje, o Jornal Regional, está publicando? A habilitação de todas as entidades. Para quê? Acho que provavelmente para receber a verba do ano que vem. Para não ter problema, não é isso? É isso que deveria ter feito no tempo do Pedretti, o governo do município. Negociar a revalidação de todos os convênios, ponto final. Não teria problema nenhum, se houvesse competência para administrar um problema. E não fizeram. E tinham tudo para fazer. Então esse problema todo foi falta de competência, de ter humildade, de falar assim, nós vamos sentar com o prefeito, com o secretário da educação e vamos ver quais as coisas que a gente pode antecipar, porque isso chama-se antecipação da solução do problema. Você vai, no mês de novembro, dezembro, você vai antecipar um convênio que vai ser assinado em janeiro. Pois é, ficou muito claro em alguns secretários, inclusive alguns que não estão mais no poder, uma certa prepotência. Deixa que a gente resolve. Deixa que a gente resolve. Eu conversei com alguns deles, inclusive um que é muito gente boa, mas que não deu conta do recado, já foi tirado do lugar, é o Moisés Antônio de Lima. Sumiu. Cadê o vice-prefeito? Sumiu. Mas assumiu a pasta da agricultura, meio ambiente, limpeza pública. Ocasionou, em 6 meses, ocasionou muito problema. Muito problema. E foi, falaram, Moisés, entrega seu boné. Puseram para escanteio. Fica quietinho. Vai na sua chácara, fica na nossa funerária. Aliás, os funcionários da prefeitura estavam quase que criando um movimento. Nosso amigo, gosto dele, mas não deu certo como secretário. É isso que tem que acontecer. Só que, vou voltar, se tivesse feito a transição, como o Jair Bolsonaro está fazendo agora. Você viu? Você vai começar a trabalhar dentro do governo que vigente, né? No
caso do Temer, vai trabalhar coisas que você pode resolver, precisa resolver antes que aconteça a posse. E o prefeito Juliano teve essa oportunidade de fazer, mas ficou fazendo onda, porque não tinha equipe montada e nem montou uma estrutura de transição, que isso podia acontecer normalmente. Mas não joga a culpa no outro, né? Ele joga a culpa no Pedretti, que não abriu as portas, e o Pedretti falou, não, estava aqui. Bom, agora tem o seguinte, tem a CI do esporte, vocês dão licença. Vamos colocar um negócio aqui. A CI do esporte escancara protecionismo político, faz um relatório pífio, vergonhoso, tá? E acha que a população dela é palhaço. É palhaço. Como que não tem? Os caras entregaram 4 propostas falsificadas, assinatura, propostas que não foram apresentadas pelos donos da empresa. E quem recebeu isso? O secretário, a estrutura toda de licitação, a fazenda que liberou o dinheiro. E não apareceu ninguém responsável? O seu coisa da torta, daqui. Aí, agora ficou palhaço chique. Ficou mais bonito. Tava chique, tava meio torto. Olha, o Cláudio José, senhores vereadores que fazem parte dessa comissão aqui, vocês pisaram na bola feio. A população esperava que vocês falassem assim, ó, fulano de tal é responsável. Se não fosse responsável, o secretário Marquinhos César teria que ser responsabilizado. Aliás, ele já assumiu essa culpa antes. A prefeitura já tinha, a sindicância da prefeitura já tinha falado. Ele pediu exoneração. Sabe o que aconteceu? Vocês não tiveram coragem de falar, de botar o dedo na ferida e falar, o erro está aqui, ó. Sabe por que o Cláudio abriu a CI, segundo resposta dele em rede social? Foi perguntar para ele, por que você abriu a CI então, se a resposta era essa? Para ter acesso aos documentos, a ouvir os depoimentos, para ouvir os depoimentos e para ter acesso aos documentos. Deixa eu falar um negócio para o seu vereador Cláudio José. Para ouvir os depoimentos, ele como vereador, ele tem outras formas de saber. E segundo, para ter acesso aos documentos, ele pode ir na prefeitura, como fiscal do povo, ele fala, eu quero ver os depoimentos da sindicância. Ele poderia ter feito isso. Ele fez isso como uma firula, um teatro, para chamar todo mundo de palhaço, porque ele o senhor Marquinhos César era presidente do partido dele, ele é líder, entre aspas, do prefeito na Câmara, funcionário público da INDAEP, fez um teatro, chamou 5, 6 pessoas, me proibiu de entrar, porque eu sou o autor da denúncia, junto com outras pessoas, me proibiu de entrar, não ouviu nada, ouviu 4, 5 pessoas e não falou nada daquilo de que todo mundo já sabia. Uma coisa absurda. Então, veja bem. Todo mundo sabia, Zé. O que se espera é o seguinte, você quer ser candidato a vereador? Ótimo. Mas ele é membro da imprensa, nosso amigo da imprensa, Zé. Só que você tem que chegar lá e ter coragem. Tem hora que você tem que enfiar a agulha na carne, vai doer, vai cortar na carne. E tira a responsabilidade de quem está fazendo a documentação, ou fazendo o programa, a fiscalização, e passa para quem realmente cometeu o delito. E tem vários delitos. Então a gente espera que, pelo menos agora, esquece. Sei do esporte foi um fracasso. Espera-se agora que... Mas nós não vamos deixar isso passar, Zé. Público, não vamos deixar isso passar. Vamos acompanhar agora o trabalho do Ministério Público. Vamos ver se a creche da Nadia vai dar muito diferente. O que eu estou muito triste, logicamente, com o nosso amigo, de parceiro de trabalho, Cláudio José Pascoaleto, vereador. Tentou 2 vezes, conseguiu na terceira e falou que pra gente aqui, eu vou ser um vereador diferente. O senhor é mais do mesmo. Ou pior que os outros. Porque o senhor teve a oportunidade de fazer diferente, presidindo uma CI que começou escondida, continuou obscura e terminou melancólica, fraca, que chamou todos nós, população, de palhaço. Então, para você, seu Cláudio José, nós vamos terminar esse vídeo aqui virando as costas. Um abraço.